Olha, aproveitando o convite do desembargador Luciano Guimarães, do Tribunal Eleitoral, eu vou abrir logo a entrevista com ele falando sobre fidelidade partidária, possibilidade de expulsão. O vereador sai de um partido, ingressa em outro, ele pode ser expulso ou ele pode ser cassado? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os telespectadores do TNH1. Pode, em tese ele pode ser cassado. Nós estamos num processo depuratório em relação a esse tema da fidelidade partidária, porque isso é um tema também muito complexo. A fidelidade partidária, evidentemente, diz respeito à relação que o parlamentar eleito, mais do que o filiado, é o filiado com mandato, aquele filiado que se qualificou dentro da massa do partido, ele tem que ter com aquele partido que o elegeu. Até porque, ainda que muitas pessoas não saibam, você se elege por um partido, não existem candidaturas avulsas no Brasil. E o TSE, com o endosso do Supremo Tribunal Federal, ao endossar por um ato normativo interno, que é uma resolução, né? Não é por lei, mas tem a mesma força, para que o nosso telespectador entenda. Essa regulamentação da relação de fidelidade entre o partido e o seu filiado que tenha mandato, ele procurou diminuir o carnaval, né? A verdadeira anarquia que era instaurada. O sujeito, às vezes, o parlamentar mudava de legenda 3, 4 vezes no mesmo ano. Só que, como sempre, na cultura política do Brasil, a vontade de transgredir, ou a criatividade para transgredir, está sempre além do que quem faz a norma ou quem regula aquela relação consegue chegar. Exemplo, a resolução da infidelidade, o documento, a norma que regula isso, como eu disse, é um documento, é um ato normativo interno, ele tem 4 hipóteses. Manifesta discordância com o ideário do partido, quando o partido sai do que ele prega e o candidato e o político se vê no direito de mudar de legenda, porque o partido, quem estaria sendo infiel aí seria o partido, por assim dizer. A outra, subjetiva, caso concreto. Segundo, grave discriminação pessoal, o filiado com o mandato entende que o partido está discriminando acentuada e exacerbadamente. Também questão aberta. Essas 2 hipóteses são mais do que sábias, elas são hipóteses do dia a dia da vida partidária. Já as outras 2, que foram concebidas com total boa-fé, com a melhor das boas vontades, para prever situações atípicas, viraram a rotina. Por exemplo, uma fusão ou uma encampação de partidos, que ainda é raro, e essa que virou, como eu disse, uma rotina. A criação de um novo criação de partido novo. Se concebeu a ideia de que não se cria um partido todo dia. Um partido precisa nascer em torno de uma ideia bem definida. Partido político, na democracia, é projeto de poder. E hoje, partido político, infelizmente, eu não estou fazendo nenhuma crítica específica a mas ao sistema, a ideia que o TSE teve está se revelando ineficaz, porque os partidos políticos são criados aos borbotões, como você compra 1 quilo de feijão no supermercado. É só obedecer aquelas regras da assinatura. E aí você cria a excludente da infidelidade. É uma regra objetiva. Não importa a sua relação com o partido lhe elegeu. A regra hoje diz que, criando um partido novo, você está salvo. Se a gente, por mais crítica que tenhamos, ou até vontade de dizer o contrário, mas no caso a da saída do vereador para um novo partido está totalmente acobertado, desde que obedeça, vamos dizer assim, os limites de data, né? Pois é, os prazos. E eu queria, porque é muito oportuno, fazer uma acréscimo, se você me permite. Então, isso precisa ser mudado, porque não só se revelou falho, como, na verdade, derruba toda a lógica do TSE regular essa relação. E do voto de do fidelidade partido ao partido. Idem, hoje, ele continua livre, o candidato continua, o parlamentar eleito, detentor do mandato, ele, sob essa ótica, sob esse cenário, ele continua a reestimular uma relação que é desastrosa para qualquer evolução de representação democrática, que é a candidatura personalista. Ele quer o partido para se eleger. Depois ele arruma um caminho para ser senhor do seu destino. E, em paralelo a isso, é muito importante destacar também que, enfim, talvez isso vire um projeto de lei, para que isso haja realmente, efetivamente, o regramento. Ou um prazo para a filiação a partir da criação do partido. Isso já está regulamentado por jurisprudência, são os 30 dias seguintes. Só que, por exemplo, você tem excrescências absurdas. Tem parlamentar com mandato que saiu do partido pelo qual se elegeu há 5 meses antes do pleito para começar o trabalho de criar um partido novo, e esse é considerado infiel. Aquele que fica deitado na rede, no partido antigo, e quando o novo é criado, pula, migra, sai, esse não é considerado infiel.
Então, por que é que a gente vai penalizar aquele que teve pelo menos a franqueza de dizer, eu estou indo criar um partido novo? Então, são essas coisas, são essas situações que efetivamente precisa se avaliar para se buscar uma relação de coerência. Agora, desembargador, outro tema dessa semana, e que foi trazido semana passada até por votação em Brasília, é que abriu uma brecha muito grande para a criação de mais de 100 municípios. Lusiápolis, aqui vizinha Campo Alegre, né, povoado de Campo Alegre, seria um dos candidatos, né, a se tornar município. Aí já aparece essa semana a situação do Benedito Mendes, que já se comentou há muito tempo que tem estrutura para ser um município, né? Desde que obedecidas as regras de economia, enfim. O Benedito Mendes pode se tornar um município. Pode, isso precisa ser visto com muito cuidado. Eu acho que a ideia de criar um município é uma ideia complexa. Não se pode criar um município somente pensando. Criação do município exige estrutura institucional. O município é um ente federado dentro da nossa República Democrática. E você tem que ter uma Câmara, tem que ter um Executivo, você tem que criar cargos, você precisa ter receita, você vai onerar. O município é algo que já nasce onerado, porque ele tem que criar a sua própria estrutura e onera o outro que então, de assim, onde se emancipou também. Perfeito. Passando ao largo, exatamente, passando ao largo da questão específica do Benedito Mendes, mas eu entendo que a criação de município, já passou o tempo em que nós criávamos municípios, por exemplo, Miguel, com uma política, parte de um gesto de política para estimular a ocupação e desenvolvimento de uma determinada área do Estado, uma determinada área geográfica. Maceió é uma cidade que tem seus problemas, como toda a capital brasileira, mas é preciso que se evolua na relação política, habitantes, cidadãos, eleitores. Há cidades maiores que, ao invés de criarem municípios dentro da grande área metropolitana, na verdade, aumentam o poder desses bairros mais densos, desses bairros mais povoados, que se cria uma espécie de prefeito de distrito, como, por exemplo, faz São Paulo e outras capitais. São Paulo talvez não seja um parâmetro para nós, pelo seu gigantismo. Mas é preciso ver essa ideia sempre com as reservas e os cuidados que ela exige. E isso transcende a ideia de, basicamente, consultar aquela população interessada. Isso é fundamental. Mas é preciso ir além, é preciso fazer vários estudos de viabilidade e ver se realmente se soma para o Estado. Seria uma falsa ideia, então, a partir do exemplo do Benedito Mendes, que com a emancipação, a criação do município, o Benedito Mendes teria assim, a sua sede administrativa e facilitaria o retorno do serviço público, ele se emancipando. Seria, enfim, com todo respeito, eu digo que seria uma ideia precipitada. As coisas não se resumem à autonomia, a você ter alguém próximo de você. Isso tem como relativo. fatiar, né, administrativamente, dando maior atenção, mesmo com o município maior. Claro, claro. Isso é uma questão, como você colocou agora há pouco em outro tema, isso diz respeito basicamente à gestão administrativa. Isso é uma forma de você ver, fazer um estudo da cidade, as dificuldades dos bairros mais carentes e distribuir as ações próprias do ente público, as políticas públicas nesses bairros. Porque, em tese, até politicamente, se aquela localidade é grande, ela consegue formar quadros na política, ela consegue eleger vereador, representantes, até mesmo deputados, que representem aquela região e, por conseguinte, ter maior pressão. Exatamente, exatamente. Isso tudo exige também uma evolução crítica do seu meio social, das pessoas que estão ali, sabendo cobrar, com ou sem, não precisa criar um município novo para cobrar. A criação do município novo não vai de um passe de mágica resolver os problemas daquela comunidade inserida nesse novo território. É preciso ver isso, como eu disse, com muita calma e muita serenidade. É fazer uma coxa de retalho de um lençol curto. Cobertor, é o mesmo tamanho. Aquele adágio do cobertor curto, né? Se cobrir os pés, descobre a cabeça e vice-versa. Agora, se você me permite, eu queria ainda acrescentar em relação à pergunta anterior, assim, fazer um contraponto do que foi colocado há uns 2, 3 meses. Lamentavelmente, o Supremo colocou uma ideia, enfim, não sei se foi o próprio presidente, seu presidente, o ministro Joaquim Barbosa, dizendo que os partidos políticos são uma verdadeira anarquia, que não anda nada. Isso é uma grande verdade, mas é preciso lembrar, e isso aqui é o ponto que eu queria destacar, que há uns 4 anos, o próprio Supremo deu por inconstitucional um dispositivo, que era a cláusula de barreira, que exigia que os partidos, depois de um determinado tempo, na verdade, por 13 anos, os partidos crescessem, aparecessem e se viabilizassem. E o Supremo, em 2009, quando a regra ia viger, a regra da lei dos partidos políticos, o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade dela. Se isso não tivesse ocorrido,
seria um mecanismo legal, natural, para corrigir essa distorção de criação partidária como uma febre, como uma epidemia. Porque os partidos teriam que preencher critérios de representação parlamentar. Infelizmente, a interpretação dada ao texto constitucional é que o pluralismo político não permite que haja freios à criação de partidos, e isso, inequivocamente, ajudou nesse processo de fertilização partidária. E apesar da pluralidade, termina polarizando entre os grandes, até mesmo pelo tempo de televisão. Não basta ser partido, é preciso se organizar e crescer. Falar em organização e crescimento, o Brasil inteiro consolida uma campanha para a filiação ou alistamento eleitoral de jovens, né? Que são responsáveis não só pelo futuro do Brasil, começa a ser pelo presente, a partir do momento em que ele começa a votar aos 16 anos. Como é que vai ser desenvolvida essa campanha? Essa campanha é um projeto nacional do TSE, como você bem lembrou, que visa estimular a participação do jovem dos 16 aos 18 anos, que hoje, pela Constituição, ele tem a faculdade de se alistar eleitor e votar. Todos os estados brasileiros, todas as escolas judiciárias e eleitorais, com seus respectivos TRS, estão fazendo essa campanha. E aqui em Alagoas, a equipe da ESG, junto com a direção do tribunal, a presidência, a direção de informática, nós concebemos um projeto que procurou criar um diferencial de estímulo a esse jovem, a essa massa que é o alvo da campanha. Ao invés de nós apenas fazermos palestras, nós fazemos palestras de cerca de 1 hora, dando dados básicos e conceitos básicos sobre democracia, república, por que se deve votar, como é a representação eletiva, as formas diretas de participação do eleitorado, e nós contextualizamos tudo isso na importância de esclarecer ao jovem, Miguel, que ele não é aquele clichê antigo, o jovem é o futuro do Brasil, o jovem é o presente do Brasil. O jovem, ele vive de sonhos. A idade mais bonita do ser humano é nessa fase de adolescência e início de universidade, o começo da vida adulta. Exatamente nesse núcleo dos 16 aos 18, o dia a dia do jovem é a busca perene da felicidade. Ele está nas mídias sociais, ele tem no seu meio de convivência, ele busca todos os sonhos dele, e é fundamental que esses sonhos, ou nesses sonhos, ele inclua a consciência cívica de ser eleitor e não só votar, mas saber fiscalizar os representantes que ele elege. Ele não pode ficar mais ao largo disso. Tanto é que nós temos visto a participação dos jovens de forma muito plena nessas manifestações cívicas de um ano para cá. Não importa o motivo. Ainda que haja excessos, ainda que nós tenhamos visto algumas manifestações desbordarem... Grupos isolados. Que isso é reprovável sob todos os aspectos, mas a democracia tem esses excessos e esses devem ser coibidos sem pena. Isso aí é inquestionável. Mas o foco da campanha é que nós fazemos as palestras e, havendo viabilidade técnica, nós montamos um calendário de escolas privadas e públicas, e nessas escolas, quando toda a parte técnica de informática é checada e há viabilidade, nós estamos fazendo um cadastramento, um alistamento biométrico itinerante. Lá no local nós temos 2 ilhas, são montadas 2 ilhas, e os jovens que levam os documentos, no caso a certidão de nascimento original e cópia, e um comprovante de residência original e cópia dos últimos 3 meses, ou além da certidão, a identidade, também com cópia, eles saem eleitores do colégio. E a receptividade, a animação, o estímulo que foi projetado nessa ideia tem sido fantástico, tem sido gratificante. E as escolas são, enfim, convidadas e são orientadas por escrito para que esses documentos o jovem leve até antes. Porque o jovem, enfim, esquece às vezes. E nós temos tido uma grata surpresa em relação ao retorno do projeto. Como é que é o acesso das escolas? Elas se inscrevem, vocês escolhem? Na verdade, no princípio, esse projeto é uma ideia em construção. Agora, no início, e lembrando, nós estamos dando ênfase para essa semana do alistamento. Mas a Escola Judiciária Eleitoral proferiu palestras semana passada, proferirá outras essa semana e também na semana que vem. Aí, nesse primeiro momento, a gente faz uma avaliação, se suspende um pouco o encaminhamento das palestras, a gente tenta incrementar essa ação e vamos tentar, sim, montar um calendário permanente com esse fim de cadastramento itinerante para os jovens até fevereiro, março. E, bom lembrar, a ideia não é fazer com que todos os alistamentos sejam feitos nas escolas. Isso, inclusive, desvirtuaria, que não é o foco, a função da própria justiça. O eleitor vai à justiça. Nós também trabalhamos com questões de segurança, né? Mas isso tem sido um mote para estimular o jovem a se alistar e ir ao fórum, ou na capital,
ou nos cartórios do interior. Então a escola não precisa ficar esperando que o TRE vá fazer a visita. O jovem é que tem que estar estimulado para ter o seu documento. Esse é um projeto que está começando, é uma ideia efetivamente que se mostrou vitoriosa, e nós vamos tentar, dentro do que é possível, firmar parcerias, convênios e tentar levar essa mensagem, inclusive com um produto final, uma cartilha também, da forma mais ampla possível, para que nós tenhamos, na eleição do ano que vem, uma massa eleitora animada, consciente e esclarecida para começar a participar realmente da escolha dos nossos representantes. É uma idade assim perigosa, porque pela maneira motivada que o jovem saiu às ruas, e a gente percebe que às vezes em discussão ele não domina o tema, mas ele sai às ruas para reivindicar. Isso é um propósito assim, fundamental para a transformação. O senhor acredita que as escolas poderiam ter, se não uma matéria, mas é uma extensão para a formação política, na discussão de filosofia, até mesmo para dar densidade a esse voto? Miguel, essa pergunta é excelente e eu digo a você com toda tranquilidade, eu não só acredito, como eu tenho certeza que o caminho é esse. Não deixa de causar um certo espanto que em pleno século XXI, e tendo em conta que a educação é a base de tudo, Montesquieu, que é o pai da teoria dos três poderes, enfim, um dos grandes símbolos das democracias ao redor do mundo, o francês, Montesquieu já disse há muito tempo, se você quer evoluir a cultura de um povo, você quer fazer um povo evoluído, não se trata de lhes dar leis, lhes dê educação. A lei tem que ser o produto da evolução de um povo através da educação. E a educação política, como você disse bem, não adianta apenas incensar, animar o jovem para, tira o título, vá lá e vota e participe da festa da cidadania. Isso é só o primeiro passo. O passo fundamental começa antes, quando ele está sendo preparado para chegar na idade, que as escolas tivessem como grade obrigatória uma matéria que tratasse não só dos conceitos básicos e formais, o que é democracia, o que é república, mas, um dia você vai votar, e quando você votar, por exemplo, você vai escolher aquela pessoa que vai definir as leis que vai fazer para você seguir, vai definir o quanto os seus pais ou a sua família vai ter que pagar de imposto, vai definir onde investir esse dinheiro, vai ter um governador, um presidente, um prefeito que vai ter que ser cobrado para fazer as obras que a comunidade precisa, nas questões básicas de saúde pública, educação pública, segurança. Ninguém cria essa consciência. A gente estabelece isso hoje de forma errática, aleatória na rua, nos ambientes dos jovens, nas mídias sociais. Isso, evidentemente, tem que ser enfrentado com humildade e, ao mesmo tempo, com determinação pelas instituições. Porque a educação, como eu disse, ela é o elemento de transformação maior de qualquer sociedade. O que a gente está tentando fazer, na medida limitada das nossas possibilidades, é focar num fragmento disso, no momento de dizer, eleitor, jovem, vote logo, comece a votar, e não só vote, cobre. Mas é evidente que o papel da justiça eleitoral nesse ponto é limitado, ele não é suficiente. É preciso evoluir para isso que você falou. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. Eu estou sempre à disposição. Parabéns pelo programa. Bom dia.